Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta edição você vai conferir como tem sido a evolução do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional do TCE. E ainda confira quantas penalidades foram aplicadas no ano passado. É o TCE Notícias desta segunda-feira, dia 21 de janeiro, que está no ar. Olá, tudo bem? O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso estimula gestores a aderirem ao planejamento estratégico. 8 cidades de Mato Grosso receberam a visita de técnicos do Tribunal de Contas que foram aos municípios apresentar o planejamento estratégico e também as ferramentas de acesso à informação. Ao todo, 8 municípios matogrossenses estão produzindo o planejamento estratégico de longo prazo, que é o caso das cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, Tangará da Serra e Sorriso. No setor público sempre se fez orçamento e esquecia que fazia planejamento. Então, dizia assim, vamos fazer o orçamento, aí faz PPA, LDO e LOA. E depois pensa ou não em planejamento. Aí acompanha a aplicação do orçamento, nunca acompanha os resultados das políticas públicas. Quando eu estou falando de resultado de política pública, nós estamos falando que esse planejamento estão previstas as reais necessidades do cidadão e da sociedade. Agora, esse planejamento estratégico, ele vai entrar diretamente no plano plurianual, que deixará de ser peça de ficção, como sempre se diz, ou então peça orçamentária, e ela passa a ser realmente peça de planejamento. Para o TCE é muito importante que os gestores estejam empenhados em planejar toda a administração, para com isso ter um trabalho mais efetivo e de qualidade, retornando com bons resultados para a sociedade. Antes de pensar no orçamento, pensou-se nas necessidades através desse instrumento que nós chamamos de planejamento estratégico e que será, então, contemplado no orçamento do PPA. Quando estiver gerenciando o plano estratégico, está gerenciando o PPA e vice-versa. Não tem dois planejamentos, tem um único planejamento, que é o PPA, mas no formato de planejamento estratégico. E o objetivo do TCE para 2013 é que mais 12 municípios também passem a aderir ao PDI. Nós vamos fazer um realinhamento com o programa, então, agora com os programas de governo, com aquele que a sociedade elegeu, né, são as necessidades eleitas pela sociedade, uma vez que elegeu esses candidatos. Em 2013, nós ajudaremos neste acompanhamento, depois a gente pode sair que eles dão conta de acompanhar sozinhos, mas o Tribunal de Contas ainda irá continuar apoiando à distância. E aí nós vamos entrar agora, intensificar mesmo os novos 12 municípios, que esses sim vão começar do início, na elaboração, execução, e a gente vai até lá para agosto, setembro ainda ajudando esses municípios, esses outros 12 municípios. TCE apresenta balanço das penalidades aplicadas no exercício de 2012. A meta é reduzir ainda mais essas penalidades em 2013. Durante o julgamento dos processos em 2012, 1.669 receberam penalidades, totalizando 2.115 determinações que implicaram em multa ou reinstituição. Desse total, aproximadamente 1.880 foram aplicações de multas por irregularidades não sanadas e em mais de 230 acórdãos, gestores ou demais responsáveis foram obrigados a restituir aos cofres públicos com recursos próprios, totalizando no caso das multas o valor de quase 68.400 UPFs. Já as aplicações de restituição chegaram a quase 648 mil unidades padrão fiscal. Se ficou caracterizada omissão ou alguma falha no sistema, até mesmo os próprios responsáveis pelos controles externos, controle interno da prefeitura, se for comprovada a multa, a culpa, a multa é aplicada então a esses responsáveis. As reinstituições são feitas diretamente aos cofres públicos referentes ao processo. Já o montante arrecadado com as multas é destinado ao Fundo de Contas. Ela vai para o Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal do Controle Externo, que é o Fundo de Contas, né? E esse recurso é destinado a melhorias e a modernização da forma como se é executado o controle externo.
Se comparado com o ano anterior, o valor das multas aplicadas em 2012 ficou menor que em 2011. Porém, no que diz respeito à reinstituição, no ano passado o montante foi de quase 50 mil UPFs a mais. Entre os motivos das sanções, o TCE destaca gastos com despesas irregulares e falhas em contratos e licitações. Temos algumas que são sempre campeãs de apontamentos, como despesa, licitação, contratos, controle interno e prestação de contas fora do prazo. Visando reduzir as falhas cometidas, o Tribunal de Contas de Mato Grosso vem investindo na capacitação dos gestores. Além do programa de desenvolvimento do planejamento estratégico que vem sendo realizado desde o ano passado, uma capacitação já está programada para o mês de fevereiro. Nós capacitamos justamente nessas áreas em que nós detectamos maiores problemas. Então, nós utilizamos o ranking de irregularidades detectados pelo tribunal para nós elegermos os temas das capacitações. Inclusive, no próximo mês de fevereiro, já de 2013, nós teremos uma capacitação exclusiva para aquelas entidades que tiveram julgamentos irregulares das contas ou pareceres contrários, em que nós vamos chamar esses gestores, essas entidades, enfim, todos os servidores envolvidos e capacitar justamente naquelas áreas em que houve maiores problemas. Nós ficamos por aqui. Confira essa edição no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!